Queridos irmãos, então, conforme pedimos em prece, que as boas luzes estejam conosco, que os bons espíritos nos intuam. Pedimos a licença do nosso patrono, João dos Matos, patrono do Centro Espírita Fraternidade, e do nosso mentor, Francisco Valdomiro Lopes, para falarmos sobre Jesus. Jesus Espírita. Vamos falar sobre Jesus de novo? Mas já se falou tanto durante o ano, já se falou tanto nesse mês. Mesmo que o Natal já passou, por que nós vamos falar de Jesus? Mas Jesus é um assunto presente sempre e necessário, e necessariamente presente. Em todo o corpo doutrinário está a presença do Mestre Jesus, a presença inevitável de Jesus junto a nós. Para nós espíritas, para nós cristãos, falar de Jesus é todo e qualquer momento, qualquer parte do ano. Mesmo porque a divisão de ano, de meses, é convenção humana para que nós nos entendamos com relação ao andar das nossas coisas, ao andar da nossa história, do nosso desenvolvimento. Nós convencionamos chamar este mês de janeiro, aquele outro de dezembro, aquele outro de setembro. Nós convencionamos que a era contada começaria a partir de aproximadamente o nascimento de Jesus. Mas isso tudo é convenção humana. O tempo é o tempo de Deus. E esse é todo. Para nós espíritas, para nós cristãos, falar de Jesus é hoje, é ontem, é sempre. Nunca é demais. Mas ainda embalados pelo entusiasmo, pela alegria, pela inspiração que uma data como esta nos traz, continuamos falando de Jesus. Se não para os outros, para nós mesmos. E para que não trazer uma visão espírita da questão? Não vamos transformar Jesus em um ente espírita, mesmo porque no seu período, na sua história, na sua estada conosco, não existia espiritismo, não existia o espírita. Mas como comentamos, a presença de Jesus está em toda a doutrina, em todo o corpo doutrinário, quase que inevitavelmente, ou inevitavelmente presente. Nós podemos trazer essa visão, este olhar mais acurado que o racionalismo, que a análise crítica, que o pensamento acurado nos faz observar com relação a esta personagem, a este ser, a este símbolo da nossa humanidade, Jesus Espírita. Esta imagem que nós captamos para exemplificar, para iconizar a nossa fala, já é uma imagem extremamente espírita. Mas deixamos estar porque ela está presente um pouco mais adiante. Para isso, vamos fazer uma passada nas várias visões que nós humanos criamos em torno de Jesus, o médico das almas, porque ele é essa visão mais profunda, este remédio para todos os males da alma. Por isso, classificado como o médico das almas, por nós que o observamos como o maior terapeuta, que vem para nos curar de todos os nossos males. Embora muitos dos seus milagres estavam de alguma forma ligada à organização física, ao paralítico, ao cego, ao mudo. Mas todas estas curas, inclusive essas inteiramente físicas, tinham um único objetivo, se não para aquele específico, mas para ele também, para toda a história da humanidade, o poder curador da fé
e do amor elevado. Ali está o grande remédio que este médico nos indica para a cura dos males da alma. O grande médium de Deus, classificado em alguns momentos, porque ele próprio dizia que a sua mensagem lhe vinha direta das mãos do Criador. Pode ser, portanto, classificado como o grande médium de Deus, aquele que trouxe através de si a mensagem direta do Pai. O médium do Cristo, colocado em algum outro momento, seria este, Jesus, o encarnado, o médium do Cristo. O Cristo seria aquele outro grande ser na história, ou na espiritualidade, responsável pelo plano terra, e que seria Jesus, o médium deste outro ser. O mestre dos mestres. Todo o grande mestre que se preza na história da humanidade terá com certeza nele o seu maior símbolo, o seu maior exemplo de liderança, de maestria do conhecimento e do conduzir daqueles seus pupilos. Portanto, mestre dos mestres é uma visão nossa do nosso Jesus. O maior psicólogo, um livro extremamente interessante, que surgiu na história da nossa literatura, nas mãos de um escritor americano, muito interessante de se ler. Eis aqui uma belíssima obra de sugestão de leitura, de origem não espírita, mas que para nós espíritas também é de extrema importância. Porque vai nos mostrar Jesus como o grande psicólogo, mostrando que a sua tarefa, a sua mensagem tinha um fundo psicológico muito mais profundo do que nós pensamos a princípio. E que traz lá os conceitos de uma psicologia que vai muito além das nossas visões. Mostrando que seria ele, portanto, o maior psicólogo da história da humanidade. A partir desse livro, a partir desse escrito, surgiu o maior mestre, o maior médico, o maior líder, enfim, tantas outras literaturas, focando mais ou menos no mesmo objetivo, na mesma classificação, que traz Jesus como o maior psicólogo da história. E depois veio o maior médico, o maior líder e assim por diante. E a visão que os nossos irmãos cristãos trouxeram de Jesus, sendo Jesus o Pai, o Filho, ao mesmo tempo, sendo Jesus o próprio Deus entre nós, fazendo de duas personagens a mesma, ou de dois enfoques de um mesmo ser. Seria Jesus o próprio Deus, na sua visão, que veio estar entre nós, fazer a sua envergadura material, carnal, para exemplificação para a humanidade do seu caminho. Jesus, o Cristo. Também, aqui neste caso, já está colocado como ele sendo o Cristo da terra, o próprio Cristo, e não, portanto, um outro sendo o Cristo, mas ele próprio, Jesus de Nazaré, Jesus, filho de José, o Cristo. Um detalhe interessante que nós colocamos, e às vezes se ouve na própria fala espírita, Jesus Cristo, como se Cristo fosse uma espécie de sobrenome de Jesus. Nós vamos ver um pouco mais adiante a diferença entre o Cristo como qualificativo e como sendo uma espécie de sobrenome de Jesus. Jesus não tinha sobrenome. Era dito Jesus de Nazaré, porque embora tenha nascido em Belém, radicou a sua família e ele cresceu em Nazaré. Portanto, Jesus de Nazaré, ou Jesus, filho de José. Era assim que se qualificava, que se nomeavam os nossos irmãos daquela sociedade naquele tempo. José de Nazaré, como ele radicava em Nazaré,
Assim ficou conhecido. Jesus de Nazaré. Não era Jesus Cristo como um sobrenome. Cristo é um qualificativo. Como poderíamos dizer, Cristo o Rei. Jesus o Rei. Jesus o Cristo. Jesus o Ser iluminado. Jesus a gêneros. Essa é uma visão crítica, que embora crítica, trazemos como um exemplo da nossa visão com relação a Jesus. Que Jesus não teria encarnado entre nós humanos na forma normal que nós todos da humanidade encarnamos. Seria uma espécie de agênero, ou seja, não tinha gênero, não tinha geração, não teria sido gerado como um ser humano. Ele materializava-se em todos aqueles momentos em que foi visto e que conviveu. Nós vamos encontrar na literatura espírita a explicação completa de o que é um agênere, que é um espírito materializado e que se apresenta para nós, e que tem na história do próprio espiritismo exemplos muito bem documentados de agêneres, de seres não gerados, que materializavam-se e eram convivas como um ser humano normal na condição carnal. E o exemplo máximo na literatura espírita é o do professor William Crookes, com seu espírito que se materializava diante dele e que passeava na casa com William Crookes. E que William Crookes fez todo o cabedal de exames necessários para comprovar a presença ali daquele espírito. Mediu a temperatura, mediu o peso, a tessitura da pele, enfim, fez todos os exames possíveis que se pode fazer para comprovar a presença de uma pessoa, de um ser, e que de repente se desvanecia e sumia, e que de repente se materializava de novo. É um agênere, é um ser não gerado. É um espírito materializado e que, portanto, está presente na literatura espírita, sim. Mas que, graças a Deus, com o tempo, essa teoria baseada em Rostang, J.B. Rostang, nos 4 evangelhos de Rostang, com o tempo perdeu força e hoje já não se discute mais a questão. Já se consegue perceber Jesus como um ser encarnado normal, nas formas e nas normais de que nós todos humanos somos. Portanto, já é uma questão vencida, embora serve de exemplo das nossas visões com relação a Jesus. Na visão histórica, a divisão do tempo. Tal é a importância desse ser que esteve entre nós e que não era um grande general, não era um grande rei, um grande conquistador. Pelo contrário, era um filho de um carpinteiro simples e modesto, de uma sociedade simples e modesta, de uma nação simplíssima e subjugada por Roma, de um ser, portanto, que, segundo nos coloca as falas sobre Jesus, não tinha uma pedra para lhe recostar a cabeça durante o sono, não tinha um patrimônio, portanto não era um dono de uma nação. Este ser, em toda a simplicidade da sua vivência, apenas utilizando-se da sua fala, da sua mensagem falada, do seu exemplo vivo, entre pessoas extremamente simples, as das camadas mais inferiores da sociedade, não em nenhum momento buscou ou fez questão de estar na presença dos grandes líderes do seu tempo, desviando-os, por sinal, dizendo o seu louvor a Deus por revelar essas coisas aos simples e aos ignorantes. E foi a esses que ele falou, sem desprezar, é claro, aquelas outras categorias, mas que sabia que por se terem por sábios, não o ouviriam, não levariam o devido valor à sua fala. Esse ser, na sua extrema simplicidade, que não tinha ao seu alcance as grandes redes de televisão, de rádio, a grande rede de internet, o WhatsApp, as redes sociais, que não tinha o tradutor imediato da sua fala para traduzir para todas as línguas a sua fala, era em aramaico, uma língua extremamente desconhecida e de um núcleo pequeno de pessoas que o falavam, à margem do grande Império Romano,
este ser marcou a história da humanidade como nenhum outro conseguiria jamais fazer. A ponto de nós dividir o nosso tempo, a nossa história, em antes e depois dele. Não é uma data exata, porque já não teria-se como fazer uma busca exata da sua data de nascimento. Até hoje nós não conseguimos definir com clareza. Alguns dizem que deve ser em janeiro, outros que deve ser em abril, outros que provavelmente seja em dezembro. Mas o que se sabe é que a data de Natal, o 25 de dezembro, é a data em que se comemorava a data da passagem, a Páscoa dos judeus, que juntando a festa à necessidade de se ter uma data, os nossos irmãos cristãos do Ocidente adotaram o dia 25 como seu dia de nascimento. Mas são convenções humanas que nós precisamos para nos entender, e que graças a Deus nós temos essas convenções que nos põem a parar para pensar e meditar a respeito de Jesus. O Natal, a morte, a Sexta-feira Santa, que tanto nos sensibilizam e que não são datas exatas dos acontecimentos, não necessariamente, e tanto que a Páscoa é volátil, não tem uma data fixa, é tantos dias depois de tal evento. O próprio Natal não é na data de nascimento de Jesus, mas nós temos essas datas convencionadas em que nós paramos para nos ater naquele que é o grande mestre e guia da nossa evolução, da nossa humanidade. Então, a divisão do tempo é um dado histórico interessante, muito válido. Há um fragmento histórico, um fragmento que se transforma num documento vivo, que foi encontrado nas margens do Mar Negro e que reporta a Jesus naquele tempo e que, portanto, se transformou numa espécie de documento comprovante da passagem de Jesus. Mas o documento mais importante e que está ao nosso alcance, ao menos a sua leitura, é este documento encontrado nos arquivos do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta escrita aos tempos de Jesus ao imperador Tibério César, descrevendo-o, que há naquelas paragens, naquelas terras, um ser, cabelo bipartido, barba da mesma cor, enfim, uma descrição física de um porte médio e de uma expressão jamais vista, na força do seu olhar, e que traz um conteúdo moral na sua mensagem, que está conquistando todas aquelas comunidades. Descreve-o física e moralmente ao grande imperador romano. Esse documento foi encontrado, então, nos arquivos do Duque de Cesadini, e é um dos documentos mais autênticos da comprovação da passagem histórica de Jesus junto de nós. Se nós procurarmos na internet, no Google, nos vários caminhos de buscas de textos na internet, nós vamos encontrar essa carta, esse documento, esse retrato de Jesus. E podemos ali debruçar os nossos olhos, a nossa alma, para ler sobre Jesus. E não poderia deixar de ter uma pesquisa lá no Google, que nós nos utilizamos. Quem é Jesus? O que é Jesus? E ele nos diz que Jesus de Nazaré não é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, como nós o conhecemos, foi um profeta líder religioso. Eu não gostei muito da expressão líder religioso. Parece que ele liderava uma religião, não é bem assim. Ele foi um grande líder de um pensamento que nos ligava a Deus, sim. Mas não era o líder de uma religião. Portanto, compreendemos essa expressão colocada nesse conceito, mas sejamos críticos na sua interpretação. Figura central do cristianismo,
considerado o mensageiro e filho de Deus. Até aqui está certo. Recebeu o título de Cristo, o ungido, que vem da expressão grega, o ungido, que significa o ungido. Por isso, Jesus, o Cristo, e não Jesus Cristo. Para diferenciar que essa expressão Cristo é um qualificativo que ele merecia, e que em todas as classificações nós podemos encontrar os grandes líderes e classificá-los como o Cristo daquela comunidade, o Cristo daquele planeta, o Cristo daquela ordem. O nosso Cristo é Jesus, do nosso plano. Por aqueles que o reconheciam como enviado de Deus, por isso seus seguidores são chamados de cristão. Expressão que nasceu bastante lá no início do movimento do crescimento do movimento com relação ao seu pensamento, à sua ideia, à expansão dos evangelhos de Jesus. E o próprio Cristo, como ele se referia a si próprio? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão tão conhecida por nós todos. E aqui nós chamamos a atenção para essa parte da expressão eu sou o caminho. Eu não sou o Deus. Eu sou o caminho que leva a Deus. Outra, como filho, ele se classifica em todas as suas expressões como o Filho de Deus. Ninguém vem ao Pai, ir a ele, o outro ser. Não é ninguém vem a mim, é ninguém vem ao Pai, a ele, aquele outro ser, senão por mim. Eu sou o caminho para chegar ao Pai. Em um outro momento, eu vou ao Pai, eu vou ao Pai. Vejam como há uma distinção entre um e outro. Ao meu Pai e ao vosso Pai, colocando-se, portanto, na mesma condição que nós todos outros. Ao meu Pai e ao vosso Pai, ele, o Pai. O outro ser é o Pai. Pai nosso que estais no céu. De novo colocado como Pai nosso. Colocando-se de novo como nós, outros seus irmãos. Aquele que me enviou. Vejam como aquele coloca, como aquele outro. Aquele que me enviou. Eu sou, portanto, o enviado do Pai, de Deus. Em todas as suas expressões, ele se coloca como filho, como um outro ser. E na pergunta, que aliás está presente no livro, as perguntas de Jesus, distribuído pelo Clube do Livro há poucos meses atrás, quem dizes que sou? Ao que Pedro, ao menos, lhe diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olhem só, ele classifica como o Filho de Deus. Ao que Jesus dá todo o endosso, ao dizer que Pedro, de repente um outro médium de Deus, diz que foi o próprio Deus que falou por ti. Dando endosso, então, a essa expressão, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não é tu és o Deus. Mas na doutrina espírita, como que nós vamos encontrar Jesus? Onde está Jesus na doutrina espírita? Lembramos que o nosso incomparável Chico está lá nas redes sociais e se repete várias vezes essa mensagem, que disse que se não encontrasse Jesus na doutrina espírita, ele não teria ficado. Mas ele encontrou. E por isso ficou. E aqui eu faço um outro lembrete, perdoe-me fazendo um lembrete pessoal, mas a primeira vez que eu sentei em um centro espírita, a pessoa, ao abrir a sessão, fez uma prece invocando Jesus. E aquilo me chamou a atenção. Logo em seguida, dando abertura, pediu a outro que abrisse o livro e lesse uma mensagem. Era de Jesus.
E aquilo choveu na nossa alma como um bálsamo, um refrigério enorme, ao pensar: Jesus está aqui. Jesus está presente na primeira experiência espírita de um cristão. Jesus faz parte, portanto, sim. Esta imagem que nós colocamos lá, encontrada nas redes, na internet, da mesma forma que o conceito anterior. Vejam que essa imagem ela é emblemática. É Jesus que se transfigurou diante de dois seres que já haviam desencarnados. Jesus se transfigura, transforma completamente a sua figura reluzente diante daqueles. Que é outro fenômeno plenamente explicado na literatura espírita, a transfiguração. Diante de dois espíritos, de dois mestres judeus ou profetas que já haviam desencarnado e estão ali diante de Jesus, no caso deles, materializados, conforme a doutrina espírita nos explica, a ciência espírita nos explica. Esta é uma imagem, então, emblemática, que faz a presença de Jesus no pensamento espírita. Em O Livro dos Espíritos, essa questão que é também emblemática, que nós nunca conseguimos deixar de trazê-la, porque ela é, de novo, uma gota de orvalho que encandece a nossa alma de alegria ao perceber a presença de Jesus firme e límpida na mensagem espírita. Lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o mais perfeito que Deus nos enviou, nos ofereceu a nós homens para nos servir de guia e modelo. E nós grafamos aqui a expressão guia e modelo. Esta é a nossa visão de Jesus, como o guia, aquele a ser seguido, e o modelo a ser copiado para dentro da nossa alma, o modelo de perfeição, de conduta, de pensamento, de iluminação espiritual, o nosso guia e modelo. E segundo a nossa irmã, que fez a nossa palestra aqui no final de novembro, aqui já na escala da UME, no intercâmbio, que era uma representante aqui do nosso Fraternidade, nos disse que é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Esta é a resposta a essa pergunta. Jesus. Jesus, portanto, é o exemplo de maior perfeição que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo. Jesus nos explica Allan Kardec, para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão das leis de Deus. A doutrina que Jesus nos ensinou é a mais perfeita, a mais pura expressão das leis de Deus, porque ele estava animado do Espírito Divino. Ele estava animado do Espírito Divino, servindo como médium. E foi por ser o ser mais puro que viveu sobre a terra. Expressão de Allan Kardec, o nosso grande mestre, o Espírito mais puro que esteve conosco na terra. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, no item 1º da introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que podem se dividir as matérias sobre Jesus, ou dos Evangelhos, as matérias do Evangelho, em 5 partes, que seriam os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pelas igrejas ou a moral, o ensino moral dos Evangelhos de Jesus.
E a doutrina ainda nos ensina, portanto, a partir desta afirmativa de Allan Kardec, que as 4 primeiras, os atos da vida comum, os milagres, as expedições e as expressões trazidas, buscadas no Evangelho para servirem de dogmas, têm sido objeto de controvérsia, e sobre as quais, portanto, nós sempre vamos encontrar alguém em algum lugar com alguma contestação, não sem razão. A última, porém, a moral, o ensino moral dos evangelhos se manteve, se conservou constantemente inalterado. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. A própria incredulidade silencia, porque vê que ali não há como e o que contestar. Porque percebe que aquela é o mais perfeito código de moral que a nossa humanidade pode alcançar. Portanto, mesmo a incredulidade se curva, porque não, então, todos nós que defendemos um pensamento religioso, não usarmos-nos deste artifício para a harmonia e o entendimento entre todos nós, porque estaremos falando a mesma linguagem. O ensino moral de Jesus é terreno onde todos os cultos podem reunirem-se, todos os cultos, mesmo aqueles não cristãos, se reúnem dentro do mesmo pensamento, se unem dentro do mesmo princípio moral. Estandarte sob o qual podem todos colocarem-se tranquilamente, sem problema. Quaisquer que sejam as suas crenças, porquanto jamais se ele constituiu matéria de disputa. Nós disputamos por expressões, por códigos, por interpretações, em outras áreas, mas o código moral se mantém intacto, porque ele convence, porque ele é o mesmo para todos nós. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, no texto O Cristo, que diz no item 3 que ele não veio para destruir a lei, mas para dar cumprimento. Um pouco mais adiante, no segundo parágrafo, o item número 4, nos diz que o papel de Jesus não é o de um simples legislador, um criador de leis moralistas. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias anunciadas ao seu advento, que estão presentes em todo o Antigo Testamento, prevendo a vinda do grande Messias, do grande líder, do Filho de Deus que estaria entre os homens. A autoridade lhe vinha da sua natureza excepcional e de seu espírito e da sua missão divina, a missão de Jesus. Essa é a nossa visão espírita de Jesus. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que vivencia o reino de Deus, o reino dos céus. Viera ensinar-nos o caminho que a esse reino conduz, os caminhos para chegar ao reino de Deus, os meios que ele de nós nos reconciliarmos com o Pai. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 4, que aliás merece toda a nossa atenção, quando ele vai defender a questão da reencarnação presente nos Evangelhos de Jesus, na fala de Jesus. Jesus estava plenamente consciente, portanto, da reencarnação, da revivência, do ressurgir, que era a visão dos judeus, conforme nos explica o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. A expressão reencarnação não existia na época. Falava-se em ressurgir, surgir de novo, vir de novo, para estar presente de novo. Ressurgir aqui como sem desvalorizar em nenhum momento, em nenhum instante, as outras interpretações com relação ao ressurgir, que são válidas, mas referia-se também ao retorno da alma ao mundo material,
e alguns tinham consciência de que era em uma nova vida, e tanto que há o exemplo de Elias, tendo retornado como João, que era um outro homem, num outro tempo, num outro nascimento, com toda a sua constituição familiar. Tem aquela história nos contada da presença do levita, do homem da lei, chamado Nicodemos, que viera contestar, ou questionar-se perante o mestre, e que lhe diz que se quiser alcançar o reino de Deus, terá que nascer de novo. E ele questiona, mas como um homem já velho poderá nascer de novo do ventre da sua mãe? Como isso poderia acontecer? E então Jesus lhe diz, em verdade lhe digo, tem que renascer. E aí é que está o espaço de interpretação das mais variadas. Se renascer vai ser da alma simplesmente ressurgir para a mensagem divina, ou se será nascer de novo, que também tem espaço suficiente para esta interpretação, nascer de novo na condição humana. Tudo que nasce da carne é carne, e do espírito é espírito. E aqui não há espaço para dúvida. Tudo que é carne nasce da carne, simplesmente da carne. E portanto morre. Mas o espírito nasce do espírito, que sopra e nós nem sabemos de onde vem. Então, está ali, sim, o cerne do pensamento espírita, lá na fala de Jesus, quando ele se refere ao espírito que há de ressurgir na matéria. Ainda, e esse nós não poderíamos deixar de citar, embora o livro inteiro é sobre Jesus e o seu pensamento, já lá no capítulo 6, o Cristo Consolador. O segundo subtítulo, Consolador Prometido, em que o próprio Consolador promete, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Quer dizer, ele tinha consciência de que ele, a sua mensagem, era o Consolador, e que ele teria que enviar um outro Consolador. Esse capítulo também merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho. Mas para não nos estendermos muito, vamos lembrar do livro A Gênese. Só para nós colocarmos a visão espírita na base da doutrina. Lá em A Gênese, o livro A Gênese que nós conhecemos. Lembram que o título desse livro não é apenas esse, há uma espécie de subtítulo. Ou de um título só, A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. E para nós olhamos como se fosse uma espécie de subtítulo do livro. Então, para nós, é a Gênese, de Allan Kardec. Mas é a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, que vai falar dos milagres do Evangelho, um capítulo específico sobre isso. Os milagres de Jesus, as predições de Jesus, segundo a visão espírita. Quer dizer, há estudos sobre a sua passagem, sobre todos, ou ao menos aos seus principais milagres, as predições de Jesus, lá no livro A Gênese, ou A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Só para nós citarmos mais um livro básico da doutrina espírita, lembrando, trazendo para os nossos tempos um espírito mais recente, ou ao menos que ainda hoje se manifesta entre nós, chamado Joana de Ângeles, esse outro espírito de tantas luzes, de tantos ensinamentos. Vai nos dizer, na introdução deste livro, o Evangelho, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, belíssima sugestão de leitura, que vale a pena deter-se bastante sobre essa obra, porque é um ensinamento magnífico. Nos diz ele que Jesus é o mais notável ser da história da humanidade, nos diz Joana de Ângeles. A sua vida e a sua obra
são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito ainda há o que se discutir, o que se estudar, o que se buscar na sua mensagem, no seu exemplo. E isto só para nós trazermos alguns exemplos da presença de Jesus na base doutrinária e nos livros de agora, que aqui estão algumas belíssimas sugestões de leitura, porque a literatura espírita é riquíssima de Jesus em todos os espaços. Nós encontramos Jesus em toda a literatura espírita. Nós podemos compreendê-lo como uma grande mensagem para a evolução da humanidade. Nós não conseguimos ser mais os mesmos quando passamos a entender um pouco a respeito da sua mensagem, do seu exemplo. Nós não somos mais os mesmos. Nós modificamos completamente a nossa realidade a partir do momento que nós determos os nossos olhos na sua mensagem. Ela é realmente transformadora. Ela é enriquecedora ao extremo para o nosso espírito. Nós não seremos mais os mesmos a partir do momento que nós retermos os nossos olhos, a nossa atenção na grande mensagem do nosso guia e modelo, Jesus.